dia, David. Ah, hoje eu dei uma mesclada no cinza com vermelho, né? Glória a Deus. Bom dia, Eglis. Bom dia, cunhada. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, compartilha com a sua rede de amigos aí. Gente, eu tenho um assunto para falar muito forte hoje. Tive um sonho, o Senhor falou comigo e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero orar com você, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Esperar mais um pouquinho. 9h05. A gente já começa enquanto isso o pessoal chega. Enquanto isso o pessoal vai entrando. Aleluia. Glória a Deus. Ramandagassure mandarabashure cantarabas. Rimandaralabashure de kenderebias ai kendoromate kenderebias tar kenderebias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos lutando contra um adversário que quer nos roubar, nos matar, nos destruir. E a Bíblia diz que nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar em posição de guerra. Aleluia. Precisamos estar vigilantes. Em posição de guerra. Aleluia. A Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando como um leão, mas ele não é o leão. Mas ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus me deu um direcionamento. Aleluia. Eu estava aqui preparando a mensagem e apareceu um vídeo para mim. Inclusive eu acabei de postar aí no Reels ali do meu Instagram, depois você dá uma olhada. Eu repostei um áudio de uma mulher que estava revoltada, de uma mulher que estava em um estado de revolta. E ela entra no seu quarto. Eu não consegui reproduzir a imagem, então eu tive que usar outras imagens. Mas a imagem original, ela entra no seu quarto e ela começa a ter uma crise. Na verdade, não uma crise, ela começa a ter uma tomada de decisão de revolta. Eu acredito que a Eneide vai se familiarizar muito. Vou ver se eu consigo esse vídeo mostrando a imagem da mulher. E ela entra no quarto, ela começa a esbofetear o travesseiro, ela começa a esbofetear a cama, ela começa em um ato de revolta a jogar as coisas, a bater mesmo, a jogar não, ela começa a bater, a esmurrar, ela começa a esmurrar, ela começa a liberar toda a raiva, toda a angústia, toda a mágoa, toda a dor. Ela começa a externar, ela começa a colocar para fora, e ela começa a bater naquela cama, ela começa a chorar, ela começa a gritar. Quando você ouvir lá, ver o vídeo ali no meu Reels, tenta imaginar essa cena que eu estou te falando. E essa mulher então, ela diz, ela encerra a frase, ela encerra a fala dela, dizendo: você merece ser amada. Você merece ser cuidada, você merece. E então eu acredito que aquele ali estava sendo basta na vida daquela mulher. Estava sendo basta, porque ali com certeza as escamas dos olhos dela caiu. Por quê? Porque com certeza ela deve ter colocado o coração dela
e tentando preencher o vazio emocional que havia dentro dela, talvez ela tentou buscar em vários lugares, talvez ela tentou buscar de várias formas, mas ela chegou em um determinado momento em que ela, caindo em si, ela viu que talvez ninguém podia amar mais ela, ninguém podia cuidar mais dela, ninguém podia suprir todas as necessidades dela, mais do que a Deus e ela própria, e ela mesma. Ninguém podia fazer isso por ela. E então eu acredito que ela, caindo em si, ela entra dentro daquele quarto e ela tem esse surto, e ela externa toda a revolta dela, toda a raiva, toda a ferida, toda a dor, todo o vazio da alma dela, do coração dela. Ela externa ali naquele momento. E esse vídeo me chamou muita atenção, e ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Enquanto nós não tivermos o nosso rompante, enquanto a gente não entrar em um estado de basta, chega, né? Enquanto nós não entrarmos mesmo nesse estado de basta, chega, em que você externa toda a sua dor, coloca para fora em ato de revolta. Porque o que Jesus fez quando ele entrou no templo e aquelas pessoas estavam cheias de bancas comercializando dentro do templo, e eles estavam comercializando animais que não eram animais saudáveis, eles estavam fazendo comércio, mas um comércio ilegal. Eles estavam agindo debaixo da ilegitimidade. Eles estavam agindo de má fé com as pessoas. Eles estavam fazendo da casa do Senhor uma barganha, um comércio, mas agindo de má fé com as pessoas. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus entra em um estado de revolta no pátio do templo. E a Bíblia diz que ele chega quebrando tudo, jogando tudo pro ar, falando de forma indignado. E ele falava: não é isso o reino dos céus, não é isso que Deus espera de nós. E é sobre isso, sobre todas as estratégias de Jezabel. Para quem não acredita no mundo espiritual, eu acredito. E eu acredito que exista sim o mundo espiritual. Ele está aí, anjos e demônios, espíritos caídos, demônios, sabe? Demônios preparados para poder destruir a intimidade da igreja de Jesus, para destruir a intimidade dos irmãos, para destruir relacionamentos, para distorcer o reino de Deus, para distorcer o evangelho, para distorcer o verdadeiro sentido do evangelho de Cristo. Glória a Deus. A Ineide colocou: sim, exatamente, a presença e o amor de Deus preenche todo esse vazio com o seu amor. Glória a Deus. Então, antes de começar a palavra de hoje, a nossa aula de hoje, a nossa ministração de hoje, eu quero fazer uma oração de libertação, eu quero fazer uma oração de renúncia com você, em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, se você pode, ou se você está trabalhando, como eu sei que ali a Egen está trabalhando, tente só prestar atenção na oração, se concentrar na oração, porque eu sei que vai te fazer muito bem hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amado Espírito Santo de Deus, nós nos movemos agora, Espírito Santo, debaixo do teu governo. Nós nos movemos agora, Espírito Santo de Deus, debaixo da tua autoridade, Pai. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos, Pai, aos padrões do Senhor, aos protocolos do reino, aos protocolos do reino de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Nós agora, Senhor Deus querido, Senhor, renunciamos e cremos, papai querido, Pai, que a sua verdade e justiça, Pai, eu creio, Senhor, na tua verdade, justiça, Pai, e amor. Senhor, nós renunciamos o reino das trevas, renunciamos, Pai, todo o governo espiritual da maldade e nos submetemos, Pai, ao reino dos céus, nos submetemos, Pai, ao governo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, rogamos, papai querido, por sua pureza, humildade, santidade ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nesta manhã, papai querido, Senhor, manifesta em nós, Pai, a pureza da tua mente, a bondade do teu coração, Senhor, e a humildade do teu espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, por muitas das vezes, Senhor, termos tolerado, Senhor Deus querido, Senhor, o espírito de Jezabel em nossos pensamentos, desejos e vontades. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por muitas das vezes tolerarmos, Pai, nos nossos pensamentos, desejos e vontades, Pai, o espírito de Jezabel. Pai, em nome de Jesus, que nós, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que nós, papai querido, temos autoridade para resistir ao inimigo. Pai, o Senhor nos deu autoridade para resistir o mal. O Senhor nos deu autoridade para se opor ao mal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós nos submetemos a Ti, Senhor. A Bíblia diz, papai querido, submeta-se, pois a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos ao Teu governo nesta manhã. Senhor, nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo. Pai, nós corremos para o Senhor nesta manhã. Corremos, papai querido, porque queremos os Teus sonhos. Senhor, nós queremos a Tua verdade. Nós queremos, Senhor, o Teu estilo de vida. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos agora, Pai, a autoridade em nome de Jesus, Senhor, para resistir ao espírito de Jezabel. Pai, nós renunciamos agora todo pensamento, Senhor, que se levanta contra, Pai, o Teu conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, toda hoste maligna da maldade que está se levantando, Pai, nesses últimos dias, Pai, Senhor, na internet, dentro da igreja, nos púlpitos, Pai, em nome de Jesus, nas escolas, Pai, todo espírito que está se levantando para se opor ao Teu ensinamento, para se opor, Senhor Deus querido, Pai, à Tua verdade, Senhor, para, Senhor, denegrir, para, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, colocar em descrédito, Pai, o Teu conhecimento. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, nós renunciamos agora, Pai, Senhor, todo espírito que se levanta contra Ti, Senhor, nós renunciamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, esse espírito, Pai, que influencia, Senhor, os cristãos, Pai, a se levantar contra as suas autoridades, contra os seus líderes, contra os seus pastores, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós nos opomos agora, Senhor, ao espírito de Jezabel, que influencia, Pai, os cristãos, Pai, a se levantar, Senhor, a denegrir, Pai, Senhor, os profetas da Tua casa, a denegrir, Senhor, os profetas, papai querido, do Evangelho, os anunciadores, os ministros, Pai, Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus e destruímos agora em nome de Jesus toda fortaleza, Pai, que possa ter se estabelecido na nossa mente, no nosso coração, todo pensamento contrário, Senhor, que veio na mente desta mulher, na mente, Senhor, deste homem, na mente desta pessoa, Senhor, se levantando, Pai, contra a autoridade eclesiástica, contra, Senhor, o seu líder, o seu patrão, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, trazendo confusão, Senhor, no casamento, contra o seu marido, Senhor, contra, Senhor, toda a liderança que tem se levantado na vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus agora, nós destruímos
em nome de Jesus agora, na mente e no coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, todo espírito opositor de Jezabel, Pai, nós destruímos agora. Senhor, eu quero declarar que nós somos livres de toda influência desse espírito, à medida que nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor purifique os nossos olhos, que o Senhor purifique os nossos desejos mais íntimos, que o Senhor purifique-nos, Pai, purifica-nos, Espírito Santo, aleluia. Senhor, nós tomamos posse da pureza do coração, Pai. Senhor, lava, Deus, o nosso coração no sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nosso coração está lavado no sangue de Jesus. A nossa mente está lavada no sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor, a nossa mente, o nosso coração está lavado no sangue de Jesus. Pai, nós cobrimos agora, Pai, Senhor, no teu sangue, Pai, Senhor, nós e a nossa família, Pai, o ministério, Senhor, o nosso trabalho, os nossos filhos, os negócios, Senhor, nós cobrimos agora no sangue de Jesus. Senhor, no sangue de Jesus agora, Pai, é na autoridade do nome de Jesus. Nós saímos agora, Pai, de debaixo de toda estrutura de orgulho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo espírito de independência, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós saímos agora, Pai, de debaixo de toda estrutura de orgulho, todo espírito de independência. Em nome de Jesus agora, nós abraçamos, Pai, o nosso rei, Pai, o nosso rei, Senhor, o rei chamado Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós tomamos posse da palavra que diz, Pai, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, em nome de Jesus, eu me submeto, Pai, ao governo e à vontade, Pai, do Todo-Poderoso, ao governo e à vontade do Espírito Santo, ao governo e à vontade de Deus, ao governo e à vontade de Cristo, Pai. Senhor, eu te agradeço pelo sacrifício da cruz. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me dá acesso ao reino. O Senhor me dá acesso ao reino espiritual. O Senhor me dá acesso ao perdão. O Senhor me dá acesso à justificação. O Senhor me dá acesso, Pai, à tua presença. Pai, o portal está aberto, Pai, todos os dias, todos os momentos, porque o Senhor pagou um alto preço, Pai, na cruz do Calvário, Senhor, para que nós tivéssemos, Pai, livre acesso ao trono de Deus, para que nós tivéssemos, Pai, livre acesso, Pai, ao reino espiritual, para que nós tivéssemos, Pai, livre acesso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, eu me coloco, Pai, debaixo, Senhor, do teu governo, da tua autoridade, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelos meus líderes, Pai, pelos meus pastores, Senhor, pela vida do apóstolo Reginaldo, pela vida da bispa Silvana. Eu te agradeço, Senhor, pela minha igreja. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu esposo. Eu te agradeço, Senhor, pelo governo desta cidade. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo governo deste país. Senhor, oramos, Pai, Senhor, pela Flórida, pelos Estados Unidos, Pai, que está passando, Senhor, um momento difícil, que, Senhor, muitas pessoas, Pai, perderam tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tu és o Deus daquela terra, tu és o Deus, Senhor, daquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Senhor, nós oramos, Pai, para que haja paz em Israel. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Espírito Santo, que é chegado o fim dos tempos, é chegado, Senhor, a última hora, e nós sabemos, Espírito Santo, que guerras se levantarão, assim como tem se levantado, Pai, guerra contra Israel. Senhor, também Israel está guerreando contra outros povos, mas a tua palavra diz, Pai, para que nós, como filhos, orássemos para que haja paz em Israel. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Espírito Santo, e cremos, Pai, que como filhos, Deus, o Senhor ouve a nossa oração nesta manhã. Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por
por esta pessoa que está me ouvindo nesta manhã. Eu oro, Senhor Deus querido, para que haja paz dentro desta casa, para que esta pessoa entre debaixo do teu governo, para que esta pessoa se submeta ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, ande em submissão, Pai, porque aquele que não entende, Senhor Deus querido, que filho honra, filho não apenas obedece, mas filho honra. Anda, Senhor, em humildade de espírito, anda, Senhor Deus querido, debaixo do governo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, respeita e honra autoridades, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero, Senhor, nesta manhã, Senhor, te agradecer, Pai, por este momento, te agradecer por esta live, te agradecer, Senhor, pela tua presença, te agradecer, Espírito Santo, porque eu creio, Deus, num romper, Senhor Deus querido, o Senhor está levantando intercessores nesta geração, o Senhor está levantando mulheres intercessoras, mulheres, papai querido, que não temem, mulheres, Pai, que conseguiram vencer o medo, Senhor, mulheres, Pai, que receberam de Ti o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de equilíbrio, Pai, em nome de Jesus, que entenderam que em Ti, Senhor, há, Senhor, poder sobre a vida delas, a autoridade, Pai, que o governo está, Senhor Deus querido, sobre a vida delas, Pai, a unção para governar, a unção para reinar, a unção, Senhor Deus querido, para viver em plenitude com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. É tempo de governo. É tempo, Senhor, dos filhos se manifestarem. É tempo, Senhor, da igreja governar. É tempo, Senhor, da igreja entender que ela precisa governar, Senhor. Senhor, é tempo de governo, Pai. Em nome de Jesus, se nós não entendermos, se nós não compreendermos, Pai, o reino, Senhor, Espírito Santo, muitos vão perecer, muitos vão desistir no meio do caminho, Senhor, cristãos não vão aguentar, Senhor, filhos não vão aguentar, e a Bíblia diz, Espírito Santo, que no final dos tempos, muitos pais se desviariam da fé, muitos pais se enfraqueceriam na fé, muitos pais desistiriam no meio do caminho, porque não vão aguentar, Senhor. Pai, desperta os filhos, Pai, desperta, Senhor, a noiva do Cordeiro, desperta, Senhor, a igreja, Pai, em o nome de Jesus, Espírito Santo, que nós possamos, Pai, governar, Senhor, que nós possamos, Espírito Santo, entender, Senhor, o sacrifício da cruz, Pai, em o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. É uma batalha espiritual, Eneide, e nós sabemos disso. Quando nós se levantamos, entenda isso, e se você compreender isso no seu coração, você vai entender o que Deus vai falar conosco nesta manhã, nessa hora. Quando você se levanta para denunciar o espírito de Jezabel, a primeira coisa que acontece conosco, Eneide, é ficar sozinha. É ficar falando sozinha. Mas, Eneide, glória a Deus, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e a fé no Filho de Deus. Então, nessa hora eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que vão assistir essa live depois. Eu louvo a Deus porque o Senhor, aleluia, mais do que nunca, eu creio, aleluia, eu creio que haverá um grande avivamento, que haverá um grande despertar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A serpente foi descoberta. A serpente, Eneide, foi descoberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Em nome de Jesus agora, para aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu quero ler aqui, Eneide, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. Glória a Deus, Santo de Israel. Aleluia. Então vamos lá. O rei Acabe, eu vou ler o texto.
O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Então pensa, Acabe contou para Jezabel, Liana, seja muito bem-vinda, meu amor. Acabe contou para Jezabel, sua esposa. Acabe contou para sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito para matar à espada todos os profetas do deus Baal. Então a gente vê aqui um homem de espírito fraco. A gente vê aqui um marido, um homem, um posicionamento masculino fraco. Ele chega e ele conta para sua mulher Jezabel. Porque quem conhece a história de Acabe e Jezabel sabe que Acabe ele estava literalmente dominado por sua mulher. E Acabe ele não tinha a liberdade de ser a voz governante naquele país, diante daquele povo, diante daquela nação que era Israel. Acabe, o homem Acabe, ele foi colocado para ser o governo daquela nação, para ser a voz de autoridade daquela nação, para ser um homem respeitado naquela nação. Mas Jezabel, ela acabou manipulando, controlando toda a situação. O espírito que atuava através de Jezabel, porque muitas das vezes as pessoas acham que, e tem muitos cristãos, né, muitos segmentos religiosos, igrejas mesmo, né, seja bem-vinda, Cris, que denominam o espírito de Jezabel ser uma mulher, mas na verdade espírito não tem sexo, né? Espírito não tem sexo. E aí, na verdade, ela pode se manifestar na vida de um homem quanto na vida de uma mulher. Mas nesse caso aqui, Acabe contou para sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. O que acontece aqui? E Jezabel, ela fica enfurecida com o profeta Elias. Jezabel fica enfurecida, por quê? Porque essa mulher, ela vem de uma cultura, né, a qual ela adora outros deuses, deuses pagãos, Vivi. Deuses pagãos, Cris. A Cris sabe muito bem disso. E aí, essa mulher, ela traz para o meio, para a liderança, ela traz para o cabeça de Israel, que é Acabe, a influência desses espíritos, desses deuses, né? E o deus Baal. Então, ela coloca agora Baal como sendo o Deus supremo. E como ela quer que a vontade dela prevaleça, que o desejo dela prevaleça, qual é a primeira coisa que uma mulher influenciada pelo espírito de Jezabel faz? Para ela poder continuar sendo a governante, para ela continuar sendo a controladora, para ela ter o domínio de tudo, para ela ter o controle de tudo, ela manipula o ambiente, enfraquecendo a mentalidade de quem está ao redor dela. Ontem, na nossa aula de mentoria, nós falamos sobre a influência do espírito de Jezabel no relacionamento, né? Como que ele faz para destruir a intimidade. E hoje, o Espírito Santo de Deus me pediu e eu falei assim, Senhor, eu vou ter que continuar. Então eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei ontem.
Em nome de Jesus. Então, o que esse espírito faz? Ele manipula o ambiente, né? Ele faz o quê? Uma manipulação emocional. Ou seja, como que ele se apresenta para a pessoa? Como um espírito de coitadinho. Como que o narcisista ele chega na vida da pessoa? Movido ele se apresenta como a melhor pessoa do mundo, como aquela pessoa agradável, aquela pessoa humilde, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa companheira, vítima. Ele vai apresentar como vítima de alguma coisa, é vitimista. E ele vai ficar o quê? Manipulando o ambiente, manipulando o emocional das pessoas que estão ao redor dela, para que elas sejam influenciadas pelo seu posicionamento. Pelo seu posicionamento. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor nos traz essa clareza. O Senhor nos traz essa revelação ao nosso espírito. E então, Jezabel, o espírito de Jezabel, ele usa as emoções. E qual a emoção, a principal? Gente, qual é a principal emoção que Jezabel usa? Cris, Vivi, Eneide, Liane. A Liane também estava por aqui, não sei se ela está ainda. Mas qual é o principal sentimento que Jezabel usa para manipular o ambiente? Para ter o controle do ambiente? Ela sempre vai lançar um sentimento de culpa. Porque a pessoa só se torna manipulável quando ela vai lançando palavras, esse espírito vai usando essa pessoa, homem ou mulher, tá? Vai lançando na mente dessa pessoa a culpa, a culpa, a culpa, a culpa, até que essa pessoa se torne totalmente manipulada por ela e a pessoa acaba fazendo exatamente aquilo que ela quer que a pessoa faça. Não. A sexualidade é uma das armas, mas não é a prioridade desse espírito, Vivi. Na verdade, esse espírito, ele tem a tendência a afastar o casal da sexualidade, tá? Ele não tem como prioridade trabalhar dentro da promiscuidade sexual. Ele trabalha mais ele trabalha mais afastando do que ajuntando. Nós vamos vou ver se eu consigo. Ontem até eu explanei melhor essa parte, mas vou ver se eu consigo dar uma pincelada aqui sobre isso, tá? Então, a manipulação emocional, aonde? Sentimento de culpa. Porque quando a pessoa se sente culpada, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar gerar uma compensação. E isso, às vezes, gente, na grande maioria das vezes não, deixa eu reformular minha frase aqui. Esse espírito, ele trabalha com manipulação emocional, aonde? Na mente. Ele entra na mente da pessoa. Ele entra na mente da pessoa. Esse espírito manipulador e controlador, ele manipula a mente da pessoa, fazendo com que a pessoa entre num estado de culpa. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai se sentir culpada e ela vai se o quê? O culpado. Quando você para observar quando você era manipulada pelo espírito de culpa, por esse espírito, pela culpa, o que você fazia? Você ia no fundo do poço. Você desistia, você parava, você fazia às vezes o que a pessoa queria, porque você se sentia culpado, então você queria consertar a situação, queria compensar de alguma forma. Então, esse espírito, ele trabalha fazendo isso. E o que Jezabel fazia com Acabe? Jezabel mostrava o tempo todo para Acabe o quanto ele era fraco. O quanto ele era fraco. O quanto ele era manipulável. O quanto ele não tinha posicionamento. O quanto ele não era homem o suficiente.
Será que talvez você não está se reconhecendo e vendo o quanto essa pessoa mostrou para você que você era uma mulher fraca? Que você era louca? Que você não sabe o que faz, você não tem... mostrando o tempo todo, através de atitude. E deixa eu dizer uma coisa para você, abre os teus olhos. A pessoa que está sendo usada por esse espírito, está sendo usada por esse espírito para te subjugar, essa pessoa nem sabe muitas das vezes. Mas o Espírito Santo está nesta manhã desmascarando o espírito de Jezabel contra a nossa vida. Por que você, muito tempo na sua vida, você foi muito alvo de fofoca? Sempre tinha alguém falando mal de você. Sempre tinha Sempre tinha alguém tentando denegrir sua imagem. Sempre tinha alguém mostrando o teu pior lado, a tua fraqueza. Existia sempre uma pessoa má, né, manipulada pelo espírito de Jezabel para te subjugar, para te deixar enfraquecida, para que você não olhasse no espelho e visse a mulher que você era. Então você sempre se via fraca, sempre se via a menor, sempre se via desprezada, humilhada, julgada, apontada. Você nem era, mas as pessoas estavam falando que você era. Você nem fazia, as pessoas estavam falando que você fazia. Eu com 14 anos estava sendo levada para médico, porque meu pai me mandou a mulher dele me levar no médico para ver se eu era virgem. Por quê? Porque tinham falado para ele que tinha achado anticoncepcional na minha bolsa, e nem era meu, era da minha amiga. Mas ninguém acreditou. E aí desceram o rei. Talvez você não passou por essa situação, mas você passou por uma outra situação em que denegriram a tua imagem, você se sentiu humilhada, em você ter que provar que aquilo não era verdade. Porque uma vida inteira, esse espírito, uma vida inteira, Ju, esse espírito tentou provar que você não era o que você estava tentando mostrar ser. Uma vida inteira esse demônio se levantou contra a tua vida, tentando denegrir tua imagem. Denegrir, e muitas das vezes, por falta de sabedoria, você acabou estando debaixo do governo desse espírito. E acabou em momentos de revolta, em momentos de raiva. Então eu vou fazer então. E aí acabou fazendo. Acabou indo para esse sentido, acabou fazendo exatamente para quê? Para que ela tivesse mais legalidade para mostrar que você é fraca, para mostrar que você é enganadora, para mostrar que você não tem palavra, para mostrar que você não cumpre o que promete, para mostrar para você, para provar para você mesma, para te fazer nem você acreditar em você mesma. E aí, qual estado emocional que essa pessoa chega? Aleluia, tal. Gente, eu tô sofrendo sem óculos, hein? Misericórdia. Aleluia. Então, esse espírito, ele manipula as emoções da pessoa, levando ela a um forte sentimento de culpa. 2, sentimento de medo. Tá? Você tem que se sentir culpada, depois da culpa vem o medo e depois do medo vem a insegurança. E a pessoa fica fechada nesse ciclo, tá? Culpa, medo, insegurança. E o que acontece? Essa pessoa não consegue avançar. Essa pessoa não consegue romper em nada. Talvez você fica pensando assim, pastora, mas por que eu não consigo romper assim como eu ficava pensando? Por que eu não consigo romper na minha vida sentimental? Por que eu não consigo romper na minha vida ministerial? Por que eu não consigo romper na minha vida emocional, financeira? Por que eu não consigo romper naquilo que eu tenho buscado, naquilo que eu tenho almejado, naquilo que eu sonho? Eu nunca consigo romper. Ju, então fica aqui até o final, o Senhor vai te dar respostas.
Por que eu não consigo romper? Por quê? Porque você está fechada no cativeiro emocional da culpa, do medo e da insegurança. Por quê? Porque talvez você acabou sendo atraída por esse espírito de Jezabel que se colocou debaixo do quê? De um relacionamento abusivo. E esse relacionamento abusivo não começou no seu casamento, começou talvez lá na sua infância, assim como o meu, a minha vida. Começou lá na minha infância. Era uma tia, depois era uma mãe, depois era um namorado, depois era um marido. E ali veio. Entrou numa vida de promiscuidade sexual, né, de luxúria, de lascívia, e entrou debaixo do governo desse espírito, e foi só tendo atitudes, e atitudes, e atitudes, e atitudes, em que a pessoa ficou num estado que ela tem vergonha da sua própria história, ela tem vergonha de si mesma. Ela tem vergonha, ela tem medo, ela se sente insegura. Talvez você era alguém que era ativo e gostaria de ser mais ativa na sua vida espiritual, ministerial, né? Em outras áreas, em tudo. E a culpa, o medo e a insegurança não te permite romper. E aí, o que acontece? Esse espírito manipula. Para quê? Para fazer com que o cônjuge, ele seja o quê? Totalmente manipulável e dominado, né? Ele pode fazer com que um parceiro se sinta constantemente culpado ou responsável pela infelicidade ou felicidade do outro. Não só o parceiro, mas tem pais que coloca na mente do filho que o filho é responsável. Ah, eu cuidei de você até agora, agora você tem que cuidar de mim. Tem gente que fica debaixo do governo de uma mãe, de um pai, manipulado pelo espírito de Jezabel, narcisista, que essa pessoa não consegue romper nenhum relacionamento com os pais para viver sua própria vida, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela se sente na obrigação e responsável pelo bem-estar do outro. Ela se sente responsável pelo bem-estar do outro. Por quê? Porque ela está movida por um sentimento de culpa, medo e insegurança. Ai, se eu não fizer, o que vai ser do fulano? Ai, se eu não fizer, o que vai ser do ciclano? Ai, se eu não fizer, porque se não for eu... Alguém, talvez um irmão, porque eu conheço, gente, um irmão mais velho que tem domínio sobre o irmão mais novo. Nossa, Mari, que bom que você chegou. Glória a Deus, Mariana. Tava pensando aqui, eu falei, Senhor, a Mariana tem que ver essa live. Glória a Deus. Então, irmão mais velho que domina, de algum lado começou, em algum momento começou essa manipulação. Então, essa pessoa, ela fica debaixo desse governo, se sentindo responsável pela felicidade do outro, criando um ambiente. O que esse espírito faz? Ele cria o ambiente da dependência emocional. O espírito de Jezabel é o que cria o ambiente da dependência emocional. É incrível isso, né? É incrível isso. Mas é esse espírito, por quê? Porque ele precisa ter o controle, ele precisa manipular, ele precisa controlar. Eu vou ter que tirar acabando minha bateria. Ele precisa controlar, ele precisa de alguma forma manipular. Ele precisa controlar, ele precisa de alguma forma manipular. Quem?
Já estou com muita raiva dessa Jezabel. E, gente, é pra ficar com raiva mesmo. E depois vocês vão lá, você que não assistiu o início dessa live, vocês vão nos meus reels e assistam o reels que eu postei, com o áudio que eu postei. E tente, e feche os teus olhos, ouça o áudio, porque eu não consegui usar a imagem, mas ouça o áudio e se coloque no lugar daquela mulher. Se sinta no lugar daquela mulher, tá bom? Não vou repetir tudo, porque eu não vou conseguir, senão vai tomar muito meu tempo. Mas, ou depois, volta lá e assista o início e veja o que eu falo lá no começo sobre o vídeo do Reels, tá? Então, vamos lá. Então, essa Jezabel, ela tem que promover esse ambiente de manipulação, esse ambiente... Isso, Mar, depois você vai lá assistir. Então, ela precisa promover esse ambiente de dependência emocional. Então, a primeira coisa que Jezabel faz na pessoa é começar a deixar ela enfraquecida. Aonde, pastora? Sobre si mesma. Então, ela vai enfraquecer você sobre você mesmo, tá? Você vai ser vítima constante de fofoca, você vai ser vítima constante de injustiça, você vai ser vítima constante de pessoas que só se aproximam para poder sugar ou usufruir daquilo que você tem e depois fala mal. Pessoas que falam mal de você pelas costas, tá? A dita facada nas costas, as pessoas que são manipuladores, tá? Você se torna vítima. Então presta atenção. Se você tá constantemente desistindo, se você tá constantemente retrocedendo, se você tá constantemente oscilando nos sentimentos nessa questão, presta atenção, você está sendo atacada pelo espírito de Jezabel, tá bom? Então vamos lá. Então, Acabe foi lá e contou para Jezabel, né? E aí, a Jezabel mandou uma mensagem para o profeta Elias. Olha o que Jezabel falou. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Qual é o próximo passo agora que a Jezabel vai fazer? Primeiro, ela enfraqueceu a mente de Acabe. Não foi isso que a gente aprendeu aqui? Ela deixou Acabe, ele sendo homem, ele sendo a voz de autoridade, ele sendo alguém que estava como rei. Ele era o rei de Israel. Mas agora, ele se coloca na posição de súdito de Jezabel. Ou seja, ele não tem identidade mais. Ele não tem uma identidade de rei, até porque a nação inteira olha para ele e condena ele, inclusive Deus. E condena ele por ele estar agindo da forma que ele está agindo, se deixando ser subjugado, se deixando ser manipulado, se deixando ser manipulado por Jezabel, por esse espírito que agia através de Jezabel. Aí se ficou conhecido como espírito de Jezabel. Por quê? Porque ela é uma das maiores referências bíblicas sobre esse espírito, tá? Sobre esse espírito. Então ficou chamado espírito de Jezabel. Mas não que ele seja uma mulher. É um espírito que não é homem nem mulher, não tem sexo, mas ele atua na vida de uma mulher, na vida do homem. Então, na aula de ontem a gente aprendeu que eles têm a tipificação dos narcisistas. Tá? Dos narcisistas. Por isso que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas que operam nas regiões celestiais. Quem é Jezabel? Ela é uma governante, é um espírito governante. Então tem o principado e a potestade. Então o principado é Lilith, a potestade dos 10 tronos de Lilith é Jezabel. Ela é um dos governos, tá? Ela é um dos governos. E para onde que ela tá voltada? Gente, quem não veio na mentoria ontem dá até uma tristeza. A gente aprendeu ontem que ela trabalha na vida, ela ataca a vida das pessoas que têm dons da comunicação, que tem dom de exercer liderança, tá? Dom de comunicação. Você que tem facilidade na comunicação,
tá? Você tem dom da comunicação, você tem dom de liderança e você tem chamado de autoridade. Alguma autoridade, exerce algum tipo de governo, tá? As pessoas que exercem governo, que exercem liderança, qualquer tipo de liderança e que tem dom de comunicação, ela sempre vai atacar as pessoas nesses três segmentos, tá? Porque são pessoas que vão estar o quê? Evidenciando e influenciando. Pessoas que vão estar sendo evidenciadas, vão ser notadas e essas pessoas têm poder de influência. Então ela precisa tirar toda a sua capacidade de influenciar. Ela precisa tirar toda a credibilidade. Ela precisa tirar a sua credibilidade, ela precisa tirar a sua capacidade de influência e ela precisa tirar da sua mente a mente de governo. Ela precisa fazer você acreditar que você não é capaz de governar, você não é capaz de liderar e você não é capaz de falar. É isso que ela vai convencer você. Esse espírito vai convencer você dessas três coisas. Então, o primeiro passo que ele vai dar é levar você a estar debaixo de uma manipulação emocional. Você vai estar debaixo de uma manipulação emocional. É como se você estivesse presa em uma teia de aranha. Enquanto eu tô falando, tá passando um filme na minha cabeça. De tudo que aconteceu comigo a minha vida inteira. Então, o que ela vai fazer? Ela vai enredar você em uma teia de aranha. Então, ela vai levantar pessoas ao longo da sua vida que vão ser narcisistas. Eles vão fazer você entender que você não é capaz, que você não consegue, que você é fraca de mente, que você é fraca de posicionamento, que você não é capaz, que você não sabe fazer o que você está fazendo. Ele sempre vai colocar você debaixo de um jugo. Jugo do quê? Nós falamos aqui 3 sentimentos. Sentimento de culpa, medo e insegurança. Culpa, medo e insegurança. Então, a primeira coisa que ela fez, aí Acabe chega e conta pra ela. E agora ela vai o quê? Ela vai intimidar. Ela vai ir com tudo pra cima do profeta Elias. E ela vai fazer o quê? Uma intimidação. O que ela fala? Eu quero morrer. Ela falou aqui, ó, que os deuses me matem. Se até amanhã, a hora que eu fizer, se até amanhã a esta hora, ou seja, se dentro de 24 horas eu não te matar, Elias. Ela tentou o quê? Ela intimidou o profeta. Meu Deus. Ela intimidou o profeta. O que acontece em uma discussão quando você vai tentar se posicionar quanto àquilo que está te machucando? O que acontece na hora da conversa? Quando você vai falar alguma coisa que não tá legal, quando você vai se posicionar, quando você resolve abrir a tua boca e falar alguma coisa e se posicionar, ou quando você toma a decisão de romper em alguma área da tua vida, o que essa pessoa fala pra você? Não, isso aqui você pode, mas isso aqui eu não autorizo. O que acontece? Não vem aquela intimidação? Não vem aquela palavra de afronta? Não vem aquela palavra de desânimo? Não vem aquela reação de guerra, de conflito? Não vem aquela resposta bruta, aquela resposta áspera, aquela resposta agressiva? E aí, automaticamente, eu já vou dizer pra você, o que acontece? Na hora que vem a ferir, na hora que você vai se posicionar para você ser liberta daquilo que tá te aprisionando, o que vem? Vem uma resposta bruta, vem uma atitude agressiva, vem um posicionamento mal. E o que acontece? A dor no peito. Você sente a dor no peito. Você sente a angústia, seu coração acelera, parece que o seu metabolismo, parece que, meu Deus, parece que vai ter um infarto, parece que vai... É uma sensação que você não sabe explicar.
E aí você tenta revidar, e aí você tenta argumentar, e aí você tenta e parece que a pessoa vem cada vez mais forte, cada vez maior, cada vez mais prepotente, cada vez com mais autoridade, e ali você vai se encurvando, se encurvando, se curvando, e chega no final, o que é que vai gerar? O sentimento de culpa, o medo e a insegurança. Aleluia. Deixa eu ler aqui o que a Vivi escreveu. Uma coisa que me chama muito a atenção, que esse profeta não tinha medo de nada, e quando Jezabel perseguiu ele, realmente intimidou ao ponto dele querer a morte. Isso mesmo, Vivi. Isso mesmo. A Eneide falou, às vezes a intimidação vem até com olhares. E assim você não consegue reagir. É isso, gente. É isso. É isso mesmo. E aí, por que ele consegue te prender? Por que essa pessoa consegue te prender até no olhar? Que você se sente intimidada, que você tem medo, que vem aquele sentimento de insegurança. Por que você se sente dessa forma? Por quê? Porque você já está amarrada lá em cima na manipulação emocional. A pessoa já está amarrada lá em cima na manipulação emocional, agora ela vem com a intimidação. Sabe? Antigamente falava assim, só do meu pai olhar, a gente já se mijava nas calças. Eu conheço muita gente que falava assim, ó. Será quem passa por isso? Será quem, Cris? Pra mim, é um sentimento, pastora, como se a pessoa... batesse na minha ferida. Exatamente. Tentam me intimidar com o olhar. Exatamente. É isso mesmo. Pra quê? Pra que você se cale, pra que você recue no que você tá falando, pra que você recue no que... Nossa, gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Sabe por quê? Porque o que eu tô trazendo aqui hoje é revelando pra você contra quem você tá guerreando. Então, para de ir pro embate, pro confronto, carne. Vai pro confronto agora na oração. Todas as vezes que você for, inclusive a reunião é hoje ou foi ontem, Cris? Glória a Deus. Se a reunião for hoje, antes de você ir para essa reunião, você vai entrar num combate contra esse espírito de Jezabel. Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. E se prepara. Lembrando, hoje. Então, ó, pra você ver que bênção, Cris. Que bênção. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, ele vai pra manipulação emocional. O espírito de coitadinho e tal, e vai, manipula, garrou. Como se diz a minha mãe, garrou. Depois que garrou, agora ele vai fazer o quê? Já tá enredado aqui na rede. Agora a intimidação. A intimidação por palavra, a intimidação por... Eu passei por isso por muitos anos, sendo intimidada e aceitar tudo, né? E aceitando tudo. Então, aí o que ele faz? Ele intimida, faz você o quê? Faz você recuar. É nesse momento da intimidação que esse espírito de Jezabel faz com que você continue paralisada. Continua fazendo você ficar paralisada, você não consegue sair do lugar, você não consegue reagir, você não consegue, porque você... É aquela situação, eu não tô entendendo por que eu não tô saindo daqui, por que eu não tô saindo daqui. Por causa do chamado de Deus na sua vida, você precisa ficar presa. Você precisa ficar calada. Você precisa entender que você é um nada, que você não presta pra governar. Ela precisa te manipular, te controlar. Controlar tua fala, controlar suas atitudes, controlar seu pensamento. Ela precisa controlar você até a morte. E olha o mais interessante, que esse espírito ele age sorrateiramente. É sutilmente. E como que ela age? Ela usa... Gente, aqui tá a maior revelação. Nossa, meu Deus. Esse espírito, ele não usa lá fora. Ele só vai usar quem tá dentro.
Então, quando você entrar, se prepara. Tem Jezabel lá dentro te esperando. Por quê? Esse espírito só vai usar para te paralisar, para calar sua boca, para te matar, para fazer você entrar na caverna, para fazer você repreender. Só quem está na sua rede de relacionamento. Então, se você é cristão, ele está dentro da igreja. Ele está no meio dos cristãos. É na sua casa, ele está no meio da sua família. É no seu trabalho, ele está lá na equipe de trabalho que você trabalha com ela. Ele vai estar sempre se posicionando e usando quem está na sua rede de relacionamentos. E principalmente aqueles que estão mais próximos. Ele não vai usar, esquece esse negócio que Jezabel tá lá fora, ele tá dentro. Ele tá na rede. Ele tá na comunidade. Ele tá manipulando. Por quê? Porque ela falou aqui, o que ela tá dizendo? Eu quero continuar o texto. Meu Deus do céu, já passou das 10. Ó, então, segundo ponto, o que ela vai fazer? Segundo ponto, o que ela vai fazer? Ela vai o quê? Intimidar. Ela vai intimidar. E ela vai levar agora pro terceiro. Ela vai intimidar. Então, ela vai intimidar e vai fazer... Aqui você já tá controlado. Aí, ela vai pro terceiro. Qual que é o terceiro? Agora, ela manipulou e ela controlou toda a sua rede de comunicação. Toda a sua comunicação tá controlada. Como assim, pastora? Tudo que você fala. Ah, eu não consigo. Eu sou infeliz. Eu sou feia, eu sou gorda, eu não consigo, meu cabelo é feio, eu não presto pra nada, eu não termino nada que eu começo, eu sou isso, eu sou aquilo, ai que miséria, ai que isso, ai... Ela controla a tua comunicação. Faz prometer e não cumpre, faz o que eu faço e não faz o que eu... Não, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Esse espírito interfere diretamente na forma com que a pessoa se comunica. Ela interfere na comunicação do casal, ela interfere na comunicação da liderança, ela interfere na comunicação, na rede de comunicação. Ela interfere para quê? Para que ninguém entenda ninguém. Entende? Ela cria mal entendidos e distorce tudo que é dito. Olha o que a Cris falou. Não tem problema ser idólatra. Quer nos mostrar que é normal. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Então, ó o que a Neide falou, ela colocou na minha cabeça que eu tinha nascido para sofrer. Está repreendida em nome de Jesus. Eu sou feliz em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ela distorce tudo. Esse espírito, ele distorce, ele cria mal entendidos. Ah, você entendeu mal, você não entendeu, você não sei o quê, né? Ah, distorce tudo que é dito, né? E aí, o resultado sempre vai ser discussões frequentes, ressentimentos e uma crescente distância emocional. Vai fazer com que você comece a se distanciar dessas pessoas, a se distanciar do seu marido, a se distanciar do seu propósito, do seu ministério, do seu chamado, do seu trabalho. Vai fazer você fazer o quê? Começar a colocar na sua cabeça que você precisa recuar, que você precisa abandonar, que você precisa deixar, que você precisa ir embora. Vai embora, Cris, vai embora daí, vai embora, vai embora, vai embora. Entende? Então, o que acontece? É um crescente prejudicando a conexão íntima. Aqui entra, Vivi, o que eu te falei lá. Então, o que acontece? Esse espírito, como que o diabo tira a força de um casal? Como que o diabo destrói uma família? Destruindo a sexualidade do casal, gente. A primeira coisa que esse espírito de Jezabel destrói na vida do casal é a sexualidade. Ele precisa afastar você do seu marido. A Bíblia diz que a esposa santa santifica o marido.
Como que Jezabel vai dizer assim, ó, Cris, eu não quero você com ele. Viviane, eu não quero você com ele. Jaqueline, eu não quero você com o Rogério. Por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus para libertar a vida desse homem. Então, sai daqui. Como que ela vai fazer isso? Ela vai chegar para você e vai falar, sai daqui, eu não quero você com ele. Não. Como que ela vai trabalhar? No emocional. Vai começar a fazer o quê? A gerar os ressentimentos, as brigas, as traições. Vai gerar o quê? Vai gerar tudo de ruim para você se afastar dele e ele se afastar de você. O mal entendido, a distorção de palavras, as discussões, para vocês não terem intimidade, porque a intimidade é que une o casal. A intimidade é que deixa o homem mais flexível. A intimidade é que deixa a mulher mais flexível, tá? O sexo é para unir o casal. O sexo é para juntar o casal. Eu ouvi algo esses dias, eu até não me aprofundei muito, mas quero me aprofundar porque eu achei isso lindo, tá? Isso lindo. E é uma coisa que o diabo destrói. A Bíblia diz assim, ó, unir-se-vos-á o homem e a mulher, certo? E se tornarão uma só carne. Então, quando você casa com o seu marido, presta muita atenção nisso aqui, gente. Eu vou me aprofundar nisso, porque eu gostei disso. Quando eu casei com o Rogério, eu sou a Jaqueline que tenho um DNA, eu tenho o meu DNA, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha estrutura, eu tenho, ó, meu embate hoje não é o relacionamento, e sim o ministerial. Mas vigia em todas as áreas já, Cris, em nome de Jesus. Porque senão, o que que acontece? A gente precisa estar vigilante em todas as áreas, né? Eu sei que você está focado em resolver algo hoje, mas lembre-se que a sua luta não é contra carne nem sangue, vai preparada para o embate, mas preparada como profeta do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não se curve, mas se posicione. Não se esconda na caverna por causa da intimidação. Então, vamos lá. Então, aqui, vem cá. Entra aqui comigo nessa analogia aqui que eu vou fazer. Então, eu tenho meu DNA, eu tenho a minha personalidade, eu tenho uma vida independente. Glória a Deus, Cris, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saber dessa história, hein? Vamos fazer atendimento hoje. Quero esse testemunho aí, porque isso aí é um testemunho gigante, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus, Cris. Quero saber desse testemunho aí. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho a minha vida e o Rogério tem a vida dele, certo? São duas cabeças diferentes, são dois DNA diferentes, são duas pessoas distintas, são duas pessoas diferentes. Amém? Glória a Deus. Então, aqui a gente casou, certo? E a gente coabitou. Nós tivemos relação sexual. Amém? Quando é que o homem e a mulher aqui, eles se tornam um para sempre? Para sempre. Se torna um para sempre. Quando se tem filhos. Nos filhos, os pais se tornam um. Porque agora, o DNA da Viviane e o DNA do marido dela está no filho. O mesmo DNA dos dois está no filho. E nunca mais eles se separarão no filho. Por isso que o diabo, por isso que o reino das trevas, ele investe pesado para destruir a família, para destruir o casal, para separar o casal, para separar a família, para separar, para não permitir. Por quê? Porque ali, quando o marido e a mulher se separam após ter filhos, o que acontece com esse filho? O que acontece com esse filho? O filho entra em uma crise de identidade. Em uma crise de identidade.
em uma crise de identidade. Eu tenho o meu pai dentro de mim e eu tenho a minha mãe dentro de mim. Eles são um dentro de mim. Por isso que filho tem muita dificuldade de ficar... Eu, por exemplo, tinha muito essa dificuldade. Meu pai falava mal da minha mãe falava mal do meu pai. E eu não gostava que meu pai falasse mal da minha mãe, também não gostava que a minha mãe falasse mal do meu pai. Porque o problema de separação foi deles, não meu. Dentro de mim, eles são um ainda. Dentro de mim, eles são um. Eu tenho amor pelos dois. Então, quando você olhar para o seu filho, você nunca vai esquecer quem é o pai dele. Porque não dá para separar mais. E aí, o diabo fica destruindo a vida de muitas mulheres que carregam 5, 6 filhos, que carregam um monte de filhos. Cada um, ela entregou um pedaço dela. Cada um tem um pedaço dela e de um outro homem. Um pedaço dela e de um outro homem. Um pedaço dela e de um outro homem. Pra quê? Pra destruir você como identidade, como mulher. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor te justifica, o Senhor te restaura, o Senhor completa todas as feridas que ficaram para trás. Aleluia! Por isso que o filho é a herança do Senhor. Por isso que o filho é a herança de Deus. É a união do pai e da mãe. Por isso que o diabo está investindo pesado no abuso sexual, no estupro, na perversão sexual. E isso mesmo, gente, isso é muito sério. Eu quero me aprofundar nisso, eu quero me aprofundar nesse estudo para poder arrancar essas mulheres desse cativeiro, desses cativeiros emocionais, a qual elas ficaram presas. Porque no filho se torna um com aquele indivíduo. Aí diz assim, ó, por causa desse menino eu carrego a cruz do pai dele. E muitos, ou pais que dizem, por causa desse filho, E aí, tem muitos pais que não procuram os filhos, não é pelos filhos, é por causa da mãe. É isso mesmo. É por causa da mãe. E aí o filho é que sofre. O filho sofre. Porque o objetivo do diabo é destruir as crianças. É destruir a próxima geração, gente. Vocês não estão entendendo isso? É deixar a próxima geração fraca. Mulheres vulneráveis, homens fracos, crianças desestruturadas, sem identidade, desprotegidas. Entende? Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra e eu quero me aprofundar sobre isso. E eu vou trazer mais sobre isso aqui em nome de Jesus. Mas olha aqui, ó. Elias ficou com medo. No verso 3, aqui Vivi, ó. Ó, é por isso que quando o casal se separa, a maioria dos homens separam dos filhos de uma forma cruel. Exatamente. Minha mãe tinha um casamento arrebentado e falava que a culpa dela estar derrubada e ter se envolvido era eu. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Mas na verdade é por quê? Por causa do pai. A lembrança do pai, quando olha pra você, lembra do pai. A minha mãe, por muitos anos, teve muita dificuldade de ter relacionamento comigo. Por quê? Porque eu era a cara do meu pai. Era, não sou, né? Eu sou muito parecida com meu pai. E por causa da mágoa, tudo que ela tinha contra meu pai, ela olhava pra mim, no meu comportamento, nas minhas atitudes, na minha cara, e via meu pai. Tem muita mãe que rejeitou o filho, não é por causa do filho, é por causa do pai no filho. Tem muito pai que rejeitou o filho, não é por causa do filho, é por causa da mãe no filho.
Entende? Porque quando olha, lembra. É a conexão de dor. É o ser um. É o faz parte da minha história. E só há uma reconexão de pai e mãe quando há o perdão da história dos dois. Quando ele olha para você e perdoa a mãe. Quando ela olha para você e perdoa o pai. Porque na verdade não é você, é o pai. Porque existe a ligação. O filho é o elo de ligação do homem e da mulher. Meu Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Ó, quando eu fazia algo errado, ela falava que eu era da raça do meu pai. Exatamente. Então você entende hoje que toda a situação que você passou com a sua mãe, a ligação direta era o pai? Era um trauma, eram mágoas. Entende? E ela transferiu isso para você por causa do elo de ligação. Ó, Elias ficou com medo Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beceba, e que ficava ali na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com essa minha vida. Eu sou um fracasso. Olha Elias, gente, falando. Eu sou um fracasso. Como foram os meus antepassados? Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele pela segunda vez e disse: levante-se e coma, e você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Jezabel conseguiu colocar os profetas de Deus um contra o outro. Jezabel conseguiu colocar todo o arraial um contra o outro, a ponto de que se mataram no campo de guerra. Se mataram no campo de guerra, se mataram dentro de casa, se mataram na igreja, se mataram. Elias falou: só sobrou eu, e antes que eu morra, tô indo embora. A intimidação. Então eu quero orar por você. Eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que você é capaz de vencer. Que você não é o que dizem, você é o que você acredita ser. Você é aquilo que a palavra diz a seu respeito, você é o que Deus falou para você e falou de você. Em nome de Jesus. Não permita mais que esse mal continue governando a sua mente, o seu coração e as suas emoções. Em nome de Jesus, eu quero orar por você para poder encerrar essa live hoje. Em nome de Jesus. E glorificar o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu acho que caiu a minha internet.
Glória a Deus. Será que caiu a minha internet? Não, tá aqui ainda. Eu li 1 Reis 19. Eu li 1 Reis 19. Não, eu li 1 Reis 19, eu só dei continuidade ao texto. Eu li no mesmo 1 Reis 19. Eu acredito que eu tenha lido até o 20 alguma coisa. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, vamos orar então, agradecendo ao Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu me prostro agora diante de Ti, Senhor Deus querido, e me rendo ao governo do Senhor nesta manhã. Senhor, eu te agradeço pela vida de todas as minhas irmãs, Pai, que estão aqui sentadas comigo nesta mesa, Pai, compartilhando da Tua palavra. Compartilhando, Senhor, dos Teus ensinamentos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, renunciar a todo espírito de independência. Queremos renunciar, Papai querido, todo espírito, Senhor Deus querido, Pai, de estrutura orgulhosa, Pai. Queremos dizer, Senhor Deus querido, que queremos e somos governadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Levanta-nos e nos desperta como filhos, que possamos guerrear dentro dos nossos lares, que possamos orar, Senhor, e repreender toda a influência de Jezabel, Pai, no nosso ministério, Senhor, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, Senhor, em nome de Jesus, na vida dos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, nos negócios, na empresa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos agora e renunciamos, Pai, toda e qualquer influência desse mal, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve, Pai, a nossa mente, o nosso coração cativa ao Senhor. Pai, que a nossa alma esteja sujeita ao nosso espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos submeter ao Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito de manipulação, todo espírito de intimidação e todo espírito, Pai amado, de confusão, Senhor, na comunicação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, agora me opor, Senhor, e declarar, Pai, que nós somos livres, livres em Cristo Jesus, livres pelo poder da palavra, livres, Pai, em Ti, Pai, em o nome de Jesus, assim eu oro e desde já te agradeço, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até segunda-feira, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.